Bom dia, senhores, senhoras. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos proteja, pois que a nossa intenção na manhã de hoje é fazermos esforços no sentido de render homenagem ao amigo divino que nos acompanha através dos caminhos tortuosos da evolução, na expectativa de que vençamos a nós mesmos, as nossas limitações e dificuldades. Esse ano de 2014 foi um ano especial para o movimento espírita brasileiro, para o movimento espírita mundial. Nós estamos aqui comemorando o SESC centenário da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra basilar que nós, os espíritas, devemos sempre buscá-la nos nossos momentos de dor, de reflexão mais profunda, de entendimento dos nossos destinos. Ali no Evangelho, Jesus de volta a servir o homem, orientando-o então pelos caminhos tortuosos, sombrios que nós temos que percorrer na busca da luz. Somos todos nós, aqueles que estudamos o Evangelho, os beneficiários das orientações dos benfeitores espirituais. Aquilo que cerca a publicação do Evangelho, por si só, já deveria merecer de nós uma atenção toda especial, pois ali, exarado as mensagens que explicam as máximas morais de Jesus, e Kardec muito bem colocou isso na contracapa do Evangelho, porque se precisa ser explicado, obviamente que os benfeitores espirituais entendem que ainda não foi suficientemente compreendido. E essas máximas trazidas por Allan Kardec, ali exaradas de uma forma perfeita, onde todos nós encontramos a diretriz segura para os nossos sofrimentos, para as nossas dores, pois que foi trabalhado pelos benfeitores espirituais no sentido de aplicar essas máximas às nossas dores, às nossas dificuldades. Então nós vamos folhear o Evangelho e nós vamos encontrar ali a resposta para as dores, testemunhos que invariavelmente todos nós enfrentamos. Nessas páginas simples, mas que ficarão escritas para sempre nos caminhos da evolução da humanidade, nós encontramos ali a explicação para todos os nossos sofrimentos, para todas as nossas dores, os males do coração, as grandes decepções, as amarguras, o fogão que não tem o alimento, o berço que se encontra vazio, as dificuldades imensas que nós temos no convívio com alguns daqueles que são os nossos familiares, todas as torpezas morais, todas as dificuldades que os espíritos imperfeitos que somos nós encontramos na busca da evolução. Então, as grandes decepções da vida, onde muitos de nós falimos nos nossos propósitos existenciais, a dificuldade de entender o outro, de compreender, tolerar o outro, ali escritas de uma forma incomum. O perdão, a indulgência, o amor, todos os temas abordados de uma forma onde a gente não percebe essas orientações de maneira que atenda às nossas expectativas de espíritos que evoluíram no tempo e no espaço. Muitos são os benfeitores desencarnados que se utilizaram particularmente dos nossos medianeiros do Brasil
para trazer as suas mensagens, resgatando a pureza doutrinária do Evangelho de Jesus, que, por questões óbvias, foi muito alterado, foi muito modificado, servindo a conveniências e interesses outros que não o de consolar, o de instruir e de esclarecer. Então nós detectamos nesse ano, 2014, uma imensa possibilidade de darmos mais qualidade às nossas vidas, seguindo as diretrizes seguras do amigo divino. E como nós vamos ver, companheiros, não são poucas as mensagens desses benfeitores espirituais que nos apresentam Jesus como sendo o grande amigo divino nas nossas vidas. Muitos de nós, nos momentos de dificuldade, nos momentos de soledade, nos momentos de testemunhos, de dor, de doença, de abandono, de grandes decepções, não são poucos de nós os que ficamos sozinhos. Apesar de estarmos cercados por companheiros que externam a sua amizade, que dão os seus testemunhos, mas a minha cruz, a tua cruz, nós temos que carregar. E muitas vezes, como vimos na mensagem introdutória, não são poucos aqueles que vieram para desempenhar um papel preponderante na sociedade e acabam se perdendo nos momentos de grandes testemunhos. Porque neste mundo não interessa a posição social que tu ocupas, não interessa o nível de instrução que tu conseguistes angariar nesta vida. O certo é que todos nós sofremos ou sofreremos. E é nesse momento de sofrimento, onde muitos se desesperam e quedam, quando não pelos caminhos do autocídio, mas pelos caminhos da desesperação, do desequilíbrio emocional, da insatisfação pessoal, desenvolvendo então patologias difíceis de serem solucionadas, exatamente porque não encontraram ainda, apesar do farto material disponível, a mensagem do amigo divino que lhes deu e lhes conceda o reequilíbrio. E nós vemos então muitos desses benfeitores da atualidade que deixaram registradas as suas mensagens amorosas para que nós pudéssemos então encontrar um rumo nesses momentos de dificuldade. Eles estão materializados, eles estão aí. As mensagens, elas vêm a mãos cheias. E nós vemos então medianeiros como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, deixando registrados nas páginas luminosas das obras acessórias da doutrina espírita o consolo para aquele que está em aflição. Nós podíamos trazer em 2014 os ensinamentos esquecidos nos dias atuais, mas importantíssimos do benfeitor espiritual Emmanuel. Através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, de obras como Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Pão Nosso. Essas obras que andam esquecidas do espírita do século XXI, trazem as mensagens de Jesus de uma forma que nos emociona, dando então uma luminosidade especial ao nosso amigo celeste. Nós poderíamos também fazer uso das obras psicografadas por Divaldo Franco, através da mentora Joana de Ângeles, que fala de Jesus como o psicoterapeuta da humanidade, aquele que consegue desvendar, através da orientação da benfeitora, os grandes mistérios dos nossos sofrimentos ocultos, que nós
mesmo mergulhados no corpo físico e sendo portadores já de alguma instrução, de alguma orientação, a maioria de nós ainda não sabe nem por que sofre. Trazemos então, impressos em nós, o nosso passado espiritual inteiro, que teima em se manifestar através de conflitos existenciais, que muitas vezes o próprio profissional da psicologia, da psiquiatria, tem enorme dificuldade em chegar ao ponto daquilo que deu causa ao nosso sofrimento atual. A mentora traz então, através de dezenas de obras, esse autoencontro do homem velho com o homem novo, que cura as suas feridas na pedagogia de Jesus. E nós poderíamos pegar outros tantos da época de Kardec para fazermos as nossas considerações, mas nós escolhemos uma, na nossa opinião, uma grande esquecida, pouco divulgada, pouco lida, mas não menos importante. Amélia do Sacramento Rodrigues. Quando nós conversamos com o Vanim e falávamos, Vanim, encontrei uma pérola do além. A benfeitora Amélia do Sacramento Rodrigues. E o próprio Vanim nos falava, foi dela que nós pegamos a primeira obra espírita. E nós que somos os grandes beneficiários da doutrina espírita, nós demos muito valor à primeira obra que recebemos, porque foi o primeiro contato nesta encarnação com a doutrina espírita. Foi onde, invariavelmente, nos encontrávamos em sofrimento, obsediados, caídos como aquele homem pelo caminho, e as páginas espíritas chegam e muitas vezes os nossos olhos se umedecem e nós vamos às lágrimas, porque encontramos ali a consolação para o solo ressequido de nossa alma. Então, quando nos perguntam, mas por que tanto tempo dedicado à doutrina espírita? Por que tantas viagens? Por que tantos quilômetros? Por que abrir mão do descanso, do sono? É porque a nossa dívida com a doutrina espírita, ela é impagável. É impagável o consolo que recebemos, é impagável as informações que obtivemos das páginas espíritas. E muitas vezes esses livros que podem ser adquiridos por preços tão módicos, salvariam a nossa encarnação, aliviariam as nossas dores, mas nós, usando mal o nosso livre-arbítrio, nem usufruímos do benefício que são nos colocados à mão para o grande enfrentamento. Amélia Rodrigues então vai falar de Jesus, mas não de uma forma simples. Ela vai fazer esse resgate, mas não é só da personalidade de Jesus, ela vai falar de todo um contexto, aquilo que precedeu a assertiva do Mestre, que até hoje vibra no cosmos, orientando os espíritos retardatários. É como um facho luminoso, onde a gente, nesse mundo de provas e expiações, de densos testemunhos, é como se fosse um farol nas vidas nebulosas que levamos. E aí a mensagem chega, e quando nós nos aproximamos mais dela, nós conseguimos perceber toda a sua beleza. É como se nós estivéssemos cercados de luzes. É como que se em trevas, de repente, nos caminhos da nossa existência, nós víssemos ali um ponto luminoso que dá significado à vida. É como se fosse no deserto das nossas existências um oásis. E nós, cansados da longa travessia de incompreensões, de insatisfações,
nós encontrássemos ali, de sede, de aridez, nós encontrássemos ali a água que dessedenta, a sombra que alivia. É como se nesse sol que queima e que constrange, que limita, nós encontrássemos ali o orvalho, que penetra gradativamente, aliviando momentaneamente as nossas dores. Amélia Rodrigues então vai falar de Jesus, não esse Jesus mito distante, um quase Deus, não. Ela vai falar de Jesus, o nosso amigo divino. Ela vai falar de Jesus, o homem. Ela vai falar de Jesus como o nosso vir a ser. Ela vai falar de Jesus como apontavam os benfeitores espirituais, o amigo celeste, o ser mais puro, o mais perfeito, aquele que realmente tem as respostas para as grandes indagações. E ela vai fazendo retrospectivas históricas, e é isso que me encantou com a benfeitora, porque depois de milênios de civilização, e particularmente de mais de 2000 anos da vinda do Espírito puro à Terra, pouco ou quase nada mudou. Dando-nos então uma noção muito precisa de que sim, Jesus continua desconhecido. Sim, ele continua ignorado. Porque se nós o conhecêssemos, se nós não o ignorássemos, muitos de nós já nem estaria mais aqui. Estaríamos em outras dimensões da vida. Mas, como fizemos a opção por César, como fizemos a opção por Mamon, como queremos nos letrar e versar em tantos outros conhecimentos, deixando mais uma vez Jesus de lado, continuamos aqui, abraços com as nossas aflições e com as nossas dores. Mas vamos lá, companheiros. Ela vai falar dos homens de nossos dias, à semelhança dos homens de Israel, do pretérito. Tem necessidade de Deus e por isso Jesus é inadiável. Ela pega pequeno Israel, a quase insignificante geográfica Israel, com os seus caracteres, com as suas diversidades. Somos nós ali representados, a humanidade ali representada naquele pequeno burgo, naquele pequeno país, que foi palco das grandes revelações para que o homem se conduzisse pela imortalidade. E os homens dos nossos dias, constata a benfeitora espiritual, estão muito semelhantes aos homens de Israel do pretérito, carentes de Deus e necessitando como nunca de Jesus. Ela vai falar dos problemas morais, ela vai falar dos problemas sociais, ela vai dizer dos problemas políticos de hoje, que diferem muito pouco, quase nada, daqueles que agitavam os dias em que viveu Jesus conosco. Ela escreveu isso aqui em 1970. Divaldo Franco era mais jovem do que eu. No auge da sua vitalidade, no auge da sua inteligência, ele psicografava dia e noite. E Amélia Rodrigues era um dos espíritos que vinha orientar Divaldo Franco para trazer Jesus de volta. Joana de Ângeles, então, a havia recrutado para evangelizar o povo brasileiro, pois que sabemos que são os brasileiros que serão cartas vivas e irão então levar a mensagem para o mundo inteiro. E a doutrina espírita então, através da migração dos brasileiros, é apresentada àqueles que a desconhecem. Nos 5 continentes do mundo, brasileiros saudosos, brasileiros espíritas, brasileiros evangelizados na pátria do Cruzeiro, que levam a mensagem do espiritismo para o mundo inteiro. E esse mesmo brasileiro então
tem essa responsabilidade. E a gente então começa a perceber o quanto que é similar nos dias atuais, muito particularmente nesses dias que vivemos. Apesar da benfeitora espiritual ter trazido a mensagem há 40 anos atrás, nós avançamos muito pouco, companheiros. Nós avançamos quase nada no campo moral, no campo ético, no campo social, no campo político. Essa tragédia humana que é estampada nos meios de comunicação de massa, onde nós somos atingidos com a falta de bom senso daqueles que conduzem os nossos destinos, a gente vê assim como que horrorizado, nós quase que não nos escandalizamos mais com os absurdos que essas criaturas promoveram, de uma forma ardilosa, conduzem-nos como se nós fôssemos quase que criaturas inconscientes, porque parece que eles são os inteligentes, os fortes, nós somos os bobos, os fracos. E a gente vai ver então qual que é a mentalidade da benfeitora, o que ela pensa disso tudo. E a benfeitora espiritual vai falar do conhecimento, o conhecimento que a gente não valoriza, porque hoje a gente valoriza o quê? As profissões que nos dão rentabilidade, aquilo que nos dá destaque social, aquilo que é pecuniário. Muitas vezes elegemos o nosso desempenho, desenvolvemos as nossas atividades pensando como aquele homem velho, o lucro. Mas nós nos esquecemos, os espíritas que já fomos informados, que não interessa quanto dinheiro eu ganho. O dinheiro ele vai me proporcionar alguma coisa? Sim, eu gosto do dinheiro, mas o dinheiro não me traz felicidade. O que me traz felicidade, nós aprendemos com os benfeitores espirituais, não é nem a beleza. O que me traz felicidade não é nem a isenção de problema, e não é nem a juventude. E a gente está sempre atrás disso, beleza, juventude, dinheiro, destaque social. Os benfeitores espirituais, eles vêm me informar que o que me traz felicidade é o conhecimento. E aquele que não conhece, portanto, ignora. E quem ignora não é feliz. Por isso que a benfeitora vai fazer esse quadro educacional para falar o seguinte: o conhecimento arquitetado para a aquisição da felicidade. E é esse conhecimento que nós estamos usufruindo hoje. É esse conhecimento científico que nós estamos tendo acesso hoje. Olha o quanto que a ciência evoluiu, olha o quanto que a tecnologia evoluiu, olha o quanto que as sociedades se organizaram para nos oferecer o conforto material. Mas é interessante que todo esse avanço tecnológico, todo esse avanço científico, todo esse avanço no campo do conhecimento não tem arquitetado a nossa felicidade. Mas por que será? Por que que esse homem tecnológico, esse homem informado, esse homem do WhatsApp, esse homem do Facebook, esse homem que está ligado com o mundo, não é feliz? Esse conhecimento engendrado, arquitetado para a aquisição de felicidade. Companheiros, são milhares, milhões de espíritos evoluidíssimos que mergulharam na densidade do corpo físico, desenvolveram as nossas tecnologias. Nós avançamos tanto nas arquiteturas, nas civilizações, as ciências atingiram um ponto inimaginável e vem nos dizendo os benfeitores espirituais que é quase nada perto do que está por vir. E nós já estamos aportando a nossa navezinha lá em Marte, mas o homem continua escravo do homem, lobo do homem, infelicitando o homem. E o nosso objetivo nessa manhã é explicar por quê. Porque esse conhecimento arquitetado para a aquisição da felicidade, não raro tem engendrado o despotismo, a ditadura do poder, a criminalidade desordenada. E é isso que a gente vê nesses quadros sociais. E nós, os espíritas, ficamos que estáticos, pensando, meu Deus, mas o que está sendo feito do mundo? Quem são essas criaturas? De que regiões umbralinas vieram? Parece que uns vieram de Plutão, encarnaram aqui na Terra e estão fazendo o auê todo. E aí a gente vai orientando então pelos benfeitores espirituais, milhares de anos de civilização,
parece hoje resultar numa colheita de amarguras, e o homem, ainda hoje, século 21, encontra-se aturdido, sem rumo. Aí nós olhamos a nossa vida, nós parece que ligamos o botãozinho automático, despertamos e trabalhamos como robozinhos. A proposta espírita, ela vai de encontro a essa situação. Nós nos assenhoramos então do nosso livre-arbítrio, e os benfeitores espirituais nos dão informações importantíssimas para nós decidirmos melhor, darmos novos rumos às nossas existências. Luzes da inteligência, trevas da razão, em negociatas de insensatez e despautério. E aí a gente vê, esses homens não são inteligentes. Esses que estão estampados nas páginas e nos noticiários não são inteligentes? Muito inteligentes. Mas onde a luz da razão dessas criaturas? Onde a luz no desempenho das suas funções? E ela vai falar da onda de demência. E nós espíritas ficamos mudos às vezes. Meu Deus! E a gente vê isso muitas vezes em lares espíritas. Uma onda de demência que surge em nome da permissividade. E aí nós ficamos preocupadíssimos, onde estão os jovens espíritas? Eu ando pela 10ª URI inteira, onde estão os jovens espíritas? Onde estão os filhos dos espíritas? Onde as nossas crianças? Quem está sendo evangelizado? Porque os espíritas têm filhos. Onde estão eles? E ela vai falar dessa onda de demência, essa onda de permissividade, essa onda de valorização do sexo, essa onda da propaganda do escândalo, da publicidade, das pústulas morais desses homens que se apresentam fortes, mas que na realidade são fracos. Ela estava falando isso aqui há 40 anos atrás. Parece que ela escreveu ontem, né? Parece que ela escreveu ontem. E ela continua: esse homem busca tudo para solucionar a problemática externa, enquanto o homem permanece sozinho em incógnita ainda. Mas chega de pintar esses quadros dantescos e dramáticos. Vamos ao que interessa. Foi para isso que nós viemos aqui. Por último, ela já vai apresentar a proposta de Jesus, mas não antes ela vai falar do último quadro que ela deixa para a gente. Ela vai falar dos rabinos odientos, ela vai falar dos fariseus impiedosos, dos saduceus astutos, dos samaritanos detestados, multiplicados nesses dias atuais com nomes ocultos e nomenclaturas estranhas. Ou seja, quase nada, muito pouco em 2000 anos de cristianismo. Por isso que nós não podemos, companheiros, muitas vezes a gente vem à casa espírita e essas informações que nós temos aqui, apresentada dessa forma pelos benfeitores espirituais, e é de uma forma linda, porque por mais que o expositor se proponha a fazer o seu trabalho, por mais boa vontade que nós tenhamos, em encerrar aqui em 40, 45 minutos, aquilo que está exarado nas obras espíritas, é muito difícil. Nós conseguimos propor alguma coisa, em razão da nossa inferioridade, da nossa pouca inteligência, alguma coisa sai, mas a verdadeira luminosidade está nas obras, no pensamento kardeciano. Então, nós, aqueles que frequentamos a casa espírita, encarnados, desencarnados, não estamos dispensados da leitura, do estudo, da reflexão. E a benfeitora, então, ela vai ser categórica, ela vai dizer assim: tudo porque Jesus permanece desconhecido. Tudo isso porque Jesus permanece ignorado.
E aí a gente lendo o Evangelho, a gente vai vendo os grandes conflitos, as grandes dificuldades que nós vivemos a braços agora. Jesus, na sua pedagogia divina, esse amigo divino, ele criou as situações para que naquele momento fosse dado a diretriz. A situação era aquela, o momento era aquele, mas aquilo que foi registrado, aquilo que foi dito, aquilo que foi comentado por ele, falado por ele, e nessas obras de Amélia Rodrigues, estão ali exaradas, não só aquilo que os evangelistas registraram. E é isso, por isso que é interessante a gente adquirir essas obras. Estão ali exarados muito mais do que foi registrado. Mas muito mais do que foi registrado. Ali, o diálogo amigo, a conversa de Jesus com os discípulos. Ali, então, a orientação segura para todo sempre. Ali tem coisas que não estão registradas em livros nenhum, em evangelho nenhum. Mas, conforme ele prometera, Jesus retorna à esfera humana. E tem muita gente achando que ele vai voltar ainda. Ele já está com a gente há mais de 150 anos e o pessoal não entendeu ainda. Exatamente no momento ciclópico das nossas necessidades. Ele sabia, como espírito onisciente que era, é uma das características do espírito puro, ele sabia que nós, esses homenzinhos difíceis de evoluir, que nós íamos pegar a mensagem dele e íamos distorcer tudo, íamos adequar aos nossos interesses, às nossas conveniências e às nossas necessidades. Ele sabia que nós íamos fazer tudo isso, e fizemos o que quisemos com a mensagem dele, mas ele tinha prometido que ele iria voltar, e ele voltou. E ele retorna então à esfera humana, nos apresentando então todas as suas orientações. E vão falar então os evangelistas, os espíritos amigos, que ele volta na condição de consolador, para atender a todas as nossas necessidades e fazer secar as nascentes das dores que teimam em perdurar. Atender a todas as nossas necessidades e fazer secar as dores que teimam em perdurar. Eu não sei qual que é a tua dor. Eu não sei qual que é o teu drama. Eu sei dos meus. Mas, pelo que a gente ouve e vê na intimidade da casa espírita, todas as dores são passíveis da ação medicamentosa desse espírito puro. Qual que é o teu problema? É do coração? Alguém te traiu? A dor mais difícil, e muitos não suportam, é a dor da traição. O companheiro traiu, a companheira traiu. O filho partiu, o berço ficou vazio. Você é humilhado, você não é compreendido, as pessoas não te entendem, você não consegue atrair para você o carinho, a consideração das pessoas. A doutrina espírita, ela vai pegando essas situações que se transformam em dramas existenciais. Ela vai trabalhando de uma forma tão bonita. Por isso que ela é o consolador prometido. Porque aquilo que nós somos o extrato social. Nós, os espíritas, saímos dessa sociedade que se encontra doente.
deprimida, aflita, sem rumo, perturbada. E nós chegamos na casa espírita desse jeito, infelizes, em busca de algo que nós nem sabemos bem exatamente o que. Queremos que alguém nos tire essa coisa que nos sufoca, mas nós nem sabemos como. Nós já procuramos em outros lugares, em outros templos de pedra, mas ninguém falou para nós como falam os benfeitores espirituais. Ninguém falou para nós aquilo que o Mestre disse nessa situação. E olha que Jesus tem muito a dizer, que não foi registrado, e que os benfeitores espirituais resgataram e nos apresentaram. Então, Jesus, que ontem cantava a verdade e vivia e a vivia na bucólica e doce Galileia, hoje penetra a nossa mente e penetra os nossos corações e vai falar benfeitor espiritual, transformando-se no nosso amigo divino. Porque o nosso objetivo nesta manhã, companheiro desencarnado, que eu e o Vaninho, a gente tem uma consolação, né, Vaninho? Quando a gente vai andar nesses centros espíritas, aí às vezes a gente sai de Cascavel, para chegar lá em Planalto, a gente tem que andar 3 horas, e é caminhão que vem atrás, é caminhão que vem do lado, é caminhão que vem da frente, e essas estradas maravilhosas, né? Super bem pavimentadas, nós nem corremos riscos, né? Para fazer 100 quilômetros, a gente tem que sair daqui 5 horas da tarde, 4h30 da tarde, para poder chegar no horário lá. Aí a gente chega lá, né? E tem aquele público de 5 pessoas, 4 pessoas. Então o expositor espírita que está preocupado com o número, ele fica extremamente decepcionado. Mas ele fica extremamente decepcionado mesmo, porque ele vai falar para 4 pessoas. Mas a gente foi informado que a dimensão do centro espírita é outra. A gente foi informado pelos nossos benfeitores espirituais que uma casa espírita multiplica por algumas centenas de desencarnados aqueles que nos ouvem. A gente sabe hoje, informado pela ciência espírita, que isso aqui é muito pouco diante daquilo que acontece nas atividades espíritas. Dos milhares de espíritos sofredores que assistem às nossas palestras, que acompanham os nossos trabalhos. Então a gente sempre sabe que não está falando para 50, para 100 pessoas, para 4, a gente está falando para milhares de pessoas. E daí a nossa preocupação de trazermos o Evangelho, trazermos as obras, falarmos muito pouco daquilo que é nosso e apresentarmos a doutrina espírita às pessoas. Antes, Jesus cantava na bucólica Galileia a verdade. E a benfeitora espiritual, ela vai dizer assim, ele não só cantava a verdade, ele vivia a verdade. A proposta para nós, espíritos imperfeitos, que queremos sermos felizes, é não mais ouvir os sermões, as orientações do Cristo, não. Esse tempo já passou. A proposta, companheira, a proposta, companheiro, é que tu vivas, nós vivamos a mensagem de Jesus, sejamos cartas vivas, porque a proposta é de transformação. Aqueles velhos hábitos de religiosidade estéril que nos acompanhou, deve ser banido da nossa existência. O espírita, ele deve viver intensamente a mensagem que lhe é apresentada. E hoje, não mais naquela região árida, bucólica, poética, onde nós éramos infantis, quase crianças espirituais, hoje não, hoje nós entendemos. Eu olho aqui para alguns de vocês e eu vejo aqui gente muito qualificada. Mestres, doutores, grandes empresários, estudiosos, pessoas conscientes. A mensagem de Jesus não é para esse homem velho que ficou para trás,
Companheiro, a mensagem espírita, ela vem ao nosso encontro, vai falar a benfeitora, penetrando a nossa mente, penetrando hoje os nossos corações, porque essa mensagem nós já ouvimos lá atrás, e nós não atendemos o seu cântico. Nós esquecemos disso, mas essa mensagem nós já ouvimos, ela não é estranha para nós. Tu que está chegando na casa espírita agora, a doutrina espírita faz sentido para ti? Sabe por quê? Porque você já ouviu essa mensagem. Sabe por que você chega na casa espírita e aquilo que a gente fala faz sentido? Não, mas era isso, não, mas era isso, não, mas era essa a percepção que eu tinha da vida. Sabe por quê? Porque você já sabe disso, você já ouviu isso. Eu vou te dizer mais, viu, companheiro e companheira? Tu está comprometido com a doutrina espírita, a maioria de nós, até a raiz do cabelo. Viu? Ah, mas eu não pedi para nascer. Não, você não pediu, né, Vaninho? Implorou, né, Cleusa? Implorou. E mais ainda, ah, mas na casa espírita, pô, eu vou ser olhado assim como aquele peixinho feio, né? Porque a gente é olhado assim de uma forma meia ainda discriminatória. Apesar de que aonde eu vou, e eu frequento todas as camadas sociais, do miserável até todas elas, eu transito entre elas, todas. Eu vivo com o favelado e vivo com os mais ricos de Cascavel. Todos eles, a hora que eu falo que eu sou espírita, todos respeitam. Todos respeitam. É por isso, companheiros e companheiras, que eu tenho o maior respeito por esses cabelos brancos que transitam aqui na nossa casa espírita. Por esses senhores e por essas senhoras que desbravaram e criaram um movimento chamado Movimento Espírita em Cascavel. Por isso que eu não me canso de agradecer a Dona Neuza, ao seu Remi, a Dona Renita, a esses que tiveram a coragem de se expor quando ser espírita era ser filho do demônio. Hoje nós estamos aqui usufruindo de toda a tecnologia, de todo o conforto, de tudo que a doutrina espírita tem de oferecer. Daqui a pouco as nossas palestras, elas serão gravadas em tempo real, vão estar na internet. E eu não faço uso do data show, mas quem quiser tem data show ali, a gente tem tecnologia aqui, para país de primeiro mundo, parece fácil, mas por quê? Porque a mensagem de Jesus, ela vem hoje para penetrar as nossas mentes e os nossos corações, e nesta encarnação, todos nós somos convidados a redefinirmos os nossos rumos e aceitarmos, apesar do nosso orgulho e da nossa inferioridade, Jesus como sendo o nosso amigo celestial. Ele fez o mesmo convite ontem, Ele faz agora, e nos chega agora numa nova ótica, profunda, compatível com a época que nos encontramos. Porque aquela coisa miraculosa, fantasiosa, não nos chama mais a atenção. O que me chama a atenção é a mensagem. Naquela época ele tinha que impor a mão e curar. Naquela época ele tinha que se elevar, se transfigurar. Naquela época ele tinha que, através da sua sombra, curar as pessoas. Era necessário expulsar o demônio, era necessário pegar com a força do seu amor, de espírito puro, regenerar um braço. Ele molhava com a sua saliva um pedaço de terra, grudava no olho da pessoa e a pessoa via, precisava fazer isso. Ele falava, ó, viu, sai daqui, vai lá, mergulha lá que você vai ser curado. E ele falava assim, viu, ó, pega isso aqui e anda. E as pessoas andavam. E as pessoas que ficavam na sombra dele, quando ele passava, se curavam. E algumas mulheres audaciosas, porque sempre teve em todos os tempos, elas
elas ousavam tocar na veste dele. E quando tocavam na veste dele, saía virtudes. E ela se curava. Agora, companheiro, companheira, a hora chegou e nós temos que concluir. Essa mensagem de cura, agora, no século 21, para os séculos futuros, é para curar a nossa alma, não é mais para curar os nossos corpos. A mensagem de Jesus não é para agora, é para a imortalidade. Então, companheiro, não nos interessa de onde que você vem, mas nos interessa para onde você quer ir. Não interessa para a gente se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Não interessa para nós aonde você mora, se é num casebre, se é num palácio, se você é branco, se você é preto. Pode ser amarelo, pode ser vermelho. Não interessa se você é sadio ou se você é doente. Para nós interessa você quer caminhar conosco? Você quer estudar conosco? Então você é bem-vindo, porque esse grande homem, esse espírito puro, ele me disse que para ser feliz, eu preciso conviver com você. Ele me disse que para mim ser feliz, eu preciso amar. E ninguém ama quem não conhece. Então fica o convite celestial. Vem conosco. Jesus nos espera. E os caminhos apontados pelos benfeitores espirituais são pontes que nos tiram da terra e nos elevam para o céu. Muito obrigado.